nome é Zeca, tenho 45 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 10 anos. Eu era morador de rua. Vivia próximo ao Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Sempre fui morador de rua. Minha mãe se prostituía em troca de cocaína, isso eu lembro. Era pequeno ainda. Ela conta que foi dessa forma que eu nasci. E mesmo já com os meus 6, 7 anos de idade, ela ainda fazia isso. Eu não entendia muito bem o porquê, só a acompanhava. Também tentávamos arrumar alguns trocados no semáforo. Era uma vida completamente pobre. Mas por mais que quem fosse de fora olhasse dessa forma, era a única vida que eu tinha. Sabia que não era a melhor, mas eu só conhecia essa. O tempo foi passando. Eu perdi minha mãe para as drogas. Ela morreu em meus braços implorando por uma pedra de crack. O governo nos tratava feito ratos que precisavam ser exterminados. Isso era o que eu pensava na época. Havia acolhimento, sim. Havia albergues, mas segundo o que minha mãe falava, se eu fosse para lá, perderia minha liberdade. Seria controlado. Tudo teria regras. Me parecia muito ruim. Certo dia estávamos embaixo de um viaduto quando uma van branca estacionou e dela saiu um homem que parou na calçada e colocou uma placa com os dizeres: "Quer mudar de vida? Se aproxime." Eu não sabia ler muito bem, mas era basicamente isso. O pessoal que ficava comigo achou aquilo estranho no começo. Ficamos comentando sobre de onde seria aquele homem, mas até o momento ninguém tinha coragem de se aproximar. Foi aí então que Jorginho tomou coragem e foi até lá. Todos nós ficamos observando. Ele conversou durante muito tempo com o homem, mas no final, para nosso espanto, os dois apertaram as mãos. O homem deu um abraço em Jorginho e eles entraram na van. Nessa hora notei o ar de serenidade no rosto daquele homem, como se o dever dele estivesse cumprido. Aquela atitude mexeu comigo. Nunca ninguém havia nos abordado daquela maneira não invasiva. Ou era a polícia nos tratando como baratas, ou algum assistente social nos obrigando a sair dali para um abrigo. Teria eu perdido a oportunidade de mudar de vida? Alguns dias se passaram e nem o homem nem Jorginho voltaram. Alguns dias depois, a van estacionou novamente e o mesmo homem colocou a placa na calçada com os mesmos dizeres. Notei que o pessoal ficou entusiasmado em serem os próximos a mudar de vida. Mas eu fui na frente e me aproximei daquele homem que logo foi me cumprimentando. "Bom dia. Então você quer mudar de vida?" "Dia. Acho que sim, né? E Jorginho?" "Ah, o homem da semana passada? Está ótimo. Você poderá se encontrar com ele se vier comigo. Eu sou muito bem de situação. Então eu criei um programa de recuperação e introdução de moradores de rua na nossa sociedade como deve ser. Se não quiser, tudo bem. É um direito seu. Não estou aqui para obrigar ninguém. Procuro ser o menos invasivo possível e o mais discreto também." "Tá, eu quero sim." O homem então apertou minha mão e me deu um abraço forte. Em seguida eu entrei na van. Alguns minutos depois, comecei a ficar tonto, mole, sem forças. Foi aí então que olhei para minha mão e tinha uma espécie de pó azul claro. Quando cheirei aquilo, fiquei ainda mais atordoado. Na hora já pensei que aquele homem devia ter passado para minha mão enquanto a apertava, antes do abraço.
Eu então tentei falar com ele, mas meus sentidos foram sumindo. Ele então disse: "Calma, logo você estará bem." Lembro de ter acordado lentamente quando vozes falavam em línguas estranhas. Conforme minha visão foi desembaçando, notei que o lugar era úmido, escuro, parecia uma gruta. As paredes eram de pedras negras e o lugar estava tomado por velas vermelhas. Quando me dei conta, as vozes eram de pessoas vestidas com uma túnica marrom. Elas estavam em volta de mim. Eu estava amarrado nos pés e nas mãos, deitado naquele chão gelado. Quando olhei para o lado, havia outro morador de rua. Eu o conhecia. Era o Luiz. Ficamos morando no mesmo viaduto há alguns anos atrás. Quando olhei para uma das paredes, tomei o maior susto. O corpo de Jorginho estava crucificado de cabeça para baixo. No seu peito havia um buraco, como se os órgãos estivessem sido arrancados. Seu corpo já estava em decomposição. Eles o haviam matado. Luiz começou a se desesperar ao meu lado. De repente, aquele homem que havia me tirado de debaixo do viaduto enfiou suas 2 mãos no peito de Luiz. Ele gritava de forma agonizante, até que o homem arrancou seu coração com as mãos, e Luiz deu seu último suspiro. Todas aquelas pessoas em volta de mim falando em línguas estranhas, enquanto aquele homem que com uma adaga perfurou o coração de Luiz em suas mãos, dizendo repetidas vezes a palavra Bafiche. Todos então à minha volta começaram a repetir a mesma palavra. Nessa hora todas as velas se apagaram, e o homem então gritou: "Nos dê prosperidade, Bafiche." Nessa hora eu pude ver mãos vermelhas que saíram de trás daquele homem e acariciaram o coração de Luiz. Em seguida, as mãos pegaram o coração e desapareceram por detrás do homem. Todos pareciam estar extasiados com o que havia acontecido. Eu estava em pânico, pois sabia que era o próximo. Eu ia morrer, não tinha o que fazer. Mas na hora tive uma ideia e gritei: "Esperem! Pegaram a pessoa errada. Eu não sou morador de rua." "Claro que é", disse o homem, já preparando suas mãos para arrancar meu coração. "Eu me vi nessa vida tem alguns meses apenas. Já o Luiz, Jorginho, eles nasceram na rua." Uma das pessoas então disse para o homem que o ritual não ia dar certo. "Ele não é morador de rua nato. Mesmo que esteja mentindo, não podemos arriscar. Se não for, Bafiche vai arruinar nossas vidas." O homem pensou, me encarou e furioso disse que teria que caçar outro mendigo, mas pediu para uma das pessoas me matar de qualquer jeito, pois eu não poderia sair dali vivo. Foi aí então que uma mulher pegou a adaga, me arrastou para fora do círculo. Os outros integrantes daquela seita se retiraram, pois o ritual havia sido quebrado naquele momento. Quando a mulher movimentou a adaga para cortar meu pescoço, eu dei uma cabeçada na cabeça dela e a deixei inconsciente. Rapidamente peguei a adaga que caiu próxima a mim e comecei a cortar a corda, mas tomando cuidado para não fazer muito barulho. Nessa hora, notei que aquelas mãos vermelhas começaram a brotar do chão e me agarraram. Eu continuei cortando as cordas desesperado,
E me lembrei que minha mãe tinha me ensinado que muitas pessoas rezavam para um Deus de bondade. Eu nem sabia quem era, mas pedi a ajuda dele naquele momento. Quando consegui me soltar, as mãos mergulharam na terra novamente e eu saí daquela gruta. Achei uma passagem com longas escadas, subi e depois andei por um longo corredor de esgoto. Depois de muito caminhar por aquele cano, me deparei com o rio Tietê. Ali eu respirei aliviado. Consegui escapar de um ritual satânico que sacrificava moradores de rua por prosperidade. Depois daquele dia, minha vida mudou. Eu procurei de fato uma assistência que me desse uma vida digna, ou pelo menos um recomeço. Hoje trabalho como faxineiro e me dedico a investigar essa seita maldita. O problema é que depois desse acontecimento, eles sumiram. Nunca mais os vi. Nunca mais consegui achar a gruta. Mas não vou descansar enquanto eu não pegar cada um deles. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e podcast. Todos os links na descrição.